Olá amigos, tudo bem? Meu nome é João Paulo, eu sou da comunidade Luz do Mundo e nós estamos iniciando aqui no Instagram da Juventude da Comunidade uma série de vídeos nesse mês mariano para falar sobre o ofício de Nossa Senhora. Você conhece o ofício? Você sabe como rezar? O que significa cada saudação? Pois é, nós vamos falar disso aqui. Então, nesse primeiro vídeo introdutório, nós vamos falar um pouquinho de onde é essa origem, né, do ofício de Nossa Senhora e também explicar um pouco dessa devoção de forma mais detalhada. Bom, eu trouxe aqui para vocês, para mostrar com muito carinho esse ofício que eu tenho já bem velhinho, que era um ofício de Nossa Senhora da minha mãe. E aí ela passou para mim e eu aprendi com ela a rezar o ofício de Nossa Senhora. Essa edição é da editora Santuário de Aparecida, já bem antiga, não sei se existe ainda essa edição. E eu queria começar lendo aqui para vocês o primeiro parágrafo da introdução desse ofício, que é do padre José Raimundo Vidigal. E aí, na introdução, ele diz: Nossa Senhora disse no seu cântico Magnífica que todas as gerações haveriam de proclamá-la bem-aventurada. No nosso tempo também, como nos séculos passados, os cristãos não cessam de celebrar as grandezas de Maria. E, para anunciar os grandes louvores da Virgem Mãe de Deus, o povo gosta de cantar o ofício da Imaculada Conceição, que é uma oração conhecida e apreciada praticamente no Brasil inteiro e também no mundo todo. Então ele começa falando disso porque é uma devoção muito especial, muito particular. É uma devoção do povo, né? E da onde surgiu essa devoção? A gente começa a lembrar que o padre José Raimundo, lembra aqui no ofício que a igreja ela tem uma oração oficial, que é a oração do breviário, né? O ofício divino, que é aquela oração das horas, né? Então durante todo o dia os religiosos, os padres, o clero, mas também depois de muito tempo o povo teve acesso a essa oração. E aí o ofício de Nossa Senhora é baseado nessa estrutura. O ofício de Nossa Senhora ele foi composto e escrito na Itália, né, pelo franciscano Bernardino de Bustis, no século XV. E aí só foi aprovado depois pelo Papa Inocêncio XI em 1678. E aí já foi traduzido em várias línguas, praticamente no mundo inteiro, e chegou aqui no nosso país pelos missionários portugueses, né? O nosso país foi evangelizado pelos portugueses, pelos missionários. E aí a gente vai ver que o ofício ele é uma oração bíblica, né? Muitas saudações, muitas citações que tem no ofício, que a gente faz essas saudações à Nossa Senhora, vem da Bíblia. E é por isso que nos próximos vídeos a gente vai entender um pouco de cada uma delas. Muitos dos símbolos e muitas das saudações também, elas são citações do breviário, que é essa oração oficial da igreja. Então, por exemplo, quando a gente invoca no ofício Nossa Senhora como lua, como ela brilhante aurora que vem antes do sol da justiça, e aí por aí vai, né? São saudações, são orações feitas, né, dirigidas, figuras, símbolos à Nossa Senhora, também no breviário, que é essa oração, né, o ofício divino da igreja. E aí a gente vai ver que tem uma estrutura, né? Algo bem estruturado com relação às horas. O ofício divino da igreja, ele é rezado considerando as horas do dia. Então o ofício ele também é assim dividido. Então a gente começa, né, no ofício tem as matinas e as laudes, que são aquelas orações do começo do dia, né, quando o dia vai despontando. E aí a gente tem a prima, terça, sexta, noa, vésperas e completas. Então, a prima é a oração das 6 da manhã, a hora terceira às 9 horas, e aí vai se seguindo, né? Tem a do meio-dia, às 3 horas da tarde. As vésperas é a oração das 6 horas, né? Do finalzinho da tarde, quando o sol se põe. E as completas é a oração do fim da noite. E aí o ofício divino, né? Ele vai sendo dividido assim. O ofício de Nossa Senhora tem um pouquinho dessa divisão também. Mas o que é muito interessante a gente perceber é que essa devoção que se espalhou no povo, né, de Deus, graças a Deus, ela é comumente rezada por inteiro. Então, geralmente, quando a gente começa a rezar o ofício, a gente começa rezando e faz ele inteiro, de uma vez só. Eu não sei se você conhece, mas tem uma história muito bonita
de uma devoção popular, né? Disse que quando a gente reza o ofício de Nossa Senhora, ela se ajoelha no céu diante de Jesus, pedindo e rogando por nós. Inclusive tem uma devoção popular muito bonita, pelo menos para mim, que algumas pessoas, quando querem uma graça, alcançar uma graça, elas começam a rezar o ofício e não rezam a última parte, né, que são as completas. E aí, como se diz que Nossa Senhora se ajoelha no céu quando a gente reza o ofício ou canta o ofício, as pessoas não rezam a última parte até que se alcance a graça, né? Até que Nossa Senhora alcance a graça diante de Jesus. Então, é uma devoção bonita, né? Assim, uma devoção popular bonita para nos ensinar, na verdade, muito mais didática e pedagógica, para nos ensinar que Nossa Senhora está sim ouvindo a nossa oração e que agrada muito o coração de Nossa Senhora esse ofício, né, que é uma oração bíblica, que é uma oração da igreja. Então é por isso que aqui no nosso Instagram nós vamos mostrar para você o significado de cada saudação, o significado de cada oração do ofício de Nossa Senhora. Eu testemunho para você nesse vídeo introdutório que o ofício de Nossa Senhora, apesar de ser tão antigo, ele é muito presente na minha vida e ele é muito atual na vida da igreja. Eu cresci vendo a minha mãe, que era da Legião de Maria, rezar o ofício de Nossa Senhora. O primeiro grupo que eu participei na igreja foi a Legião de Maria. E aí, nos nossos trabalhos legionários, né, nos trabalhos missionários, a gente rezava muito o ofício nas casas, se reunia. Já quando criança, eu comecei a ouvir essa oração. Tantos irmãos de comunidade, tantas pessoas, tantos testemunhos. Lembra que a Salete, a Núbia, a família da Núbia, que tem testemunhos belíssimos do ofício de Nossa Senhora. É uma oração muito poderosa, é uma oração muito intensa. E Nossa Senhora, de fato, ouve e abre o coração dela quando a gente reza o ofício de Nossa Senhora. É uma oração de combate também. O ofício de Nossa Senhora, se você estiver no momento de combate, de batalha contra o mal, contra qualquer força do mal, você pode sim rezar o ofício de Nossa Senhora, porque é uma oração muito poderosa. Enfim, esse é o nosso vídeo de introdução. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado, né, de saber de quanto tempo existe esse ofício, de onde ele veio, e que você acompanhe aqui no nosso Instagram, do nosso IGTV. Nós vamos estar postando vários vídeos, agora os próximos explicando o significado de cada saudação, explicando o que significa durante todo o ofício, tantas expressões que a gente sauda Nossa Senhora, ok? Compartilhe esse vídeo com todo mundo, segue o nosso Instagram aqui, @juventudecclm, e vamos passar o mês inteiro aprendendo sobre Nossa Senhora. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Virgem Maria, exemplo de testemunho, intercedei pela comunidade Luz do Mundo.